Não? Então, já comecei aqui a gravar, vou colocar de novo. Vamos ver aqui se dá certo. Era o teu na semana passada que não estava dando certo, não é? Era, e na segunda vez deu certo. E agora? Tá vendo? Nada. Aline, Não. Orlando. Não? Não. Misericórdia. Então, vamos de outra forma. Aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Pronto. Deu certo, né? Agora deu certo. Espera aí que eu... Deixa eu ver aqui com o Márcio como é que eu faço. Aliás, deixa eu tentar aqui uma coisa. Márcio, veja aí o que é que você está... Eu estou sem um computador aqui. Certo. Mas você está... Sem um computador aqui. Certo. Mas você está visualizando aí a tela? Estou visualizando. Pronto. Você está visualizando o símbolo da Uniacel? Estou vendo agora. Está vendo o PowerPoint? Estou vendo. Pronto. Vamos lá, começar. Então, vamos lá, gente. Nós vamos quase finalizar essa disciplina que a gente iniciou semana passada de análise das demonstrações contábeis, né? Esse semestre tem contabilidade, hein, meu povo? Orlando ainda está gostando da contabilidade, Orlando? Depois de tanto... Sim, estou gostando, viu? Coisa. Na aula passada, a gente já tinha começado a unidade 2, né? Finalizamos toda a unidade 1 e tínhamos iniciado a 2. Aí agora eu vou continuar. Boa noite, Márcio. Você está vendo o PowerPoint? Tá, né? Então vamos lá. Não sei se ele está ouvindo. Tu está ouvindo, Orlando, Márcio? Tô sim. E aí, Márcio? Pronto. Já falaram? Vamos lá, para a gente ir para o conteúdo. Vamos começar, então, falando de indicadores de rentabilidade, né? Nossa aula hoje, acredito que dê para ser um pouco mais rápida, né? Porque, como são muitos conceitos, eu não estou gostando de vomitar eles todos de uma vez, para vocês não ficarem muito confusos, para dar tempo aí de digerir, né? Então, segundo Marion, os indicadores de rentabilidade, eles abrangem os aspectos aí econômicos, na análise empresarial, o potencial de vendas e também a evolução das despesas, entre outros. Nesse caso aí, a atenção do gestor deve estar concentrada na habilidade da empresa de quê, gente? De gerar resultados. Rentabilidade aí está linkado com gerar resultados, tá? Então, vamos falar de taxa de retorno sobre investimento. Toda vida que a gente vai lá, abre um negócio, a gente está fazendo investimento, né? A gente pega um recurso que nós guardamos, ou que sócios, né, junto com a gente, ou até mesmo que nós fizemos um financiamento, e a gente está investindo no negócio. Espera-se ter um retorno. Então, a taxa de retorno sobre investimentos.
Para a gente poder avaliar, né, o rendimento de uma empresa, os principais indicadores que a gente deve considerar são a lucratividade, a rentabilidade do capital próprio, que foi colocado, e o retorno de investimentos, né? Ou seja, quando o seu investimento já se pagou, né? É o que a gente vai conhecer aí como payback, vocês vão conhecer hoje. A taxa de retorno sobre investimentos, aí chamada de TRI, é um índice que mostra quanto a empresa obteve de lucro líquido em relação aí ao valor aplicado, ok? Mostra quanto a empresa obteve de lucro líquido em relação ao valor que foi aplicado naquela empresa. De acordo aí com esse autor e o discípulos, sei lá, por meio da DRE, né, que nós já vimos, que é a demonstração do resultado do exercício, é possível aí a gente conceituar o lucro líquido do exercício, né, daquele exercício, estabelecendo lá os critérios de classificação de certas despesas. Então, é lá na DRE que a gente vai encontrar este lucro líquido. E como é que é feita essa medida, né? Essa medida, ela não é exatamente de rentabilidade, vai explicar aí o Marion, mas é uma medida de capacidade da empresa gerar um lucro líquido. E assim, ela poder capitalizar-se, né? Para apurar essa taxa de retorno sobre investimentos, a gente vai aplicar a seguinte fórmula. Rentabilidade do ativo, também conhecida aí como rentabilidade do retorno de investimento, né? Vocês podem encontrar com os dois nomes. Vai ser aí o lucro líquido, que esse AT, meu Deus, que eu não lembro mais, sobre o ativo, né? Da empresa. A interpretação aqui é o seguinte, gente. O resultado desse quociente aqui, quanto maior ele for, melhor será, então, para a empresa. Vamos ver um exemplo. Uma empresa que teve, no final de um exercício, foi demonstrado que ela teve um lucro líquido de R$ 207.380, ok? Decorrente aí de um ativo, ou seja, do investimento, né? Tudo que está lá no ativo como investimento, de R$ 1.036.833. Assim, obtém uma taxa de retorno de 20%. Se vocês pegarem, ó, a fórmula dessa daqui, lucro líquido dividido pelo ativo, se vocês pegarem aí na calculadora de vocês e dividirem R$ 207.380 por R$ 1.036.833, vai dar 0,20. Que se você multiplica por 100, você obtém aí o percentual de 20%. Então, a rentabilidade do ativo aí vai ser de 20%. Isso significa dizer que o poder de ganho dessa empresa é o seguinte: para cada R$ 1 de capital que foi investido, o retorno aí, o ganho é de 20 centavos. Se a gente deseja saber em quantos anos vai demorar para que a empresa obtenha o valor do capital investido. Boa noite, meu povo que está chegando. Obrigada por ter vindo. Para a gente saber, então, quanto tempo vai demorar para que esse lucro, né, pague o investimento que foi feito, aí a gente vai realizar o seguinte cálculo. Vai pegar 100%, tá? E vai dividir pelo percentual de ganho por ano. Nós já descobrimos que o percentual, no caso dessa empresa aí, é de 20% ao ano. Então, a gente pega 100 e divide por 20. Nesse caso, nós teremos aí 5 anos. Então, um cálculo realizado aí, que nós chamamos de payback, gente. O payback é como se fosse assim, um pagamento para trás, é o retorno, né? O tempo médio de retorno. Então, isso é algo a ser considerado, porque após isso, aí começa a se considerar que você vai ter uma maior margem de lucros. Por exemplo, quando a gente vai comprar algo, né, para nossa casa mesmo, é importante vocês fazerem esse ajuste aí de payback, né? Por exemplo, aqui na minha casa, nós somos em 4 pessoas, bebemos bastante água. Então, e aqui o pessoal é bonequeiro que só, sabe, aqui na minha casa. E aí a gente só tomava água da naturada.
Querendo ou não, meu povo, por mês era mais ou menos R$100. Só comprando água mineral. Para colocar lá o garrafão, né? Tudo mais. Aí o que foi que a gente fez? Aí o meu marido, não, isso não tem futuro não, Marcela. Todo mês a gente dá R$100 e ele tem que ficar carregando garrafão e não sei mais o quê. E acaba a água no meio da noite e tal. Aí a gente foi fazer uma análise para comprar um purificador, né? Um Superzone. E aí a gente fez esse payback, né? Quanto tempo, né, a gente vai utilizar isso, né, para que a gente tenha o retorno de volta, e a partir daí é como se fosse um lucro, entende? Então, se a gente considerar só o que a gente pagava de água mineral por mês, R$100, né, em um ano ele se paga, né? Se a gente considerar todas as outras questões envolvidas, de esforço físico, de não acabar a água, ter água sempre disponível e tudo mais. Então, o payback é interessante que vocês sempre façam essa análise quando vocês forem comprar algo, para saber, até para saber quanto tempo você vai parcelar. O pessoal parcela bastante, né? Às vezes você parcela e o bem não vai durar tanto assim, né? Para te trazer um payback. Então, é isso. Você conseguiu calcular aí que a empresa, ela tem aí uma rentabilidade do ativo de 20%, e com essa rentabilidade vai demorar 5 anos para que a empresa tenha o retorno do que foi investido nesse ativo. Tá ok? Padovese e Benedito, eles explicam que na taxa de retorno de investimento, busca-se aí se conhecer a taxa de retorno que iguala os fluxos futuros com os investimentos realizados, né? Ou seja, o ativo que foi incorporado com o que a empresa vai começar a gerar de lucro. Então, com esse método payback, é possível descobrir em quantos anos retornará o valor investido. Outros autores ainda ressaltam, né? Para decidir-se sobre um investimento, primeiro se analisa aí a sua rentabilidade. A empresa ela é vista como um ou mais projetos de investimentos operando simultaneamente. E o ativo vai representar o investimento realizado, né? Foi realizado lá naquele exemplo, 1 milhão e poucos mil reais lá. E o passivo vai representar o financiamento que foi obtido para poder viabilizar o investimento. Então, também você financiou para conseguir ter aquele ativo, né? Você vai ter aí como usando o payback, vai descobrir em quanto tempo você vai conseguir aí quitar, né, esse financiamento. E a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, a gente fez agora sobre o ativo, né, sobre o investimento. Agora é sobre o patrimônio líquido. Esse índice, ele visa medir aí se o lucro auferido, né, contabilizado pela empresa, ele é suficiente para remunerar o capital que foi investido nela pelos sócios, né? Se atrairia ou não novos investidores. Então, a rentabilidade do patrimônio líquido, que também pode ser chamada de taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, vai ser aí o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio, tá? Como é que você vai apurar esse patrimônio líquido médio? A partir aí da seguinte operação, você vai pegar o patrimônio líquido inicial, corrigido aí pelos índices, mais o patrimônio líquido final que você tenha nesse momento, e aí divide os dois, né? Divide por 2. Então, é uma média aritmética, né? Você pega o inicial, coloca aí as correções para a questão da inflação, pega o último, né? E aí você divide por 2, tá? Qual a interpretação aqui também, gente? Quanto maior for esse índice, né? Ou seja, vai ser melhor, quer dizer, vai indicar aí uma rentabilidade maior para o patrimônio líquido. Então, como ele tinha colocado aqui, que é para saber se é suficiente para remunerar o capital investido pelos sócios, então, quanto maior for esse resultado, melhor será aí para os seus sócios. Um exemplo, uma empresa aí com lucro líquido, a mesma empresa, né, gente? R$ 207.380. Decorrente do mesmo ativo de R$ 1.036.000,
e com um patrimônio líquido de R$ 829.521. Aí a gente vai pegar essa taxa de retorno do patrimônio líquido, vai pegar o lucro líquido que foi de quanto? 207 mil, e dividir pelo patrimônio líquido, que é R$ 829.000. Nesse caso, a gente vai ter aí uma taxa de 25%. Ou seja, o resultado, ele significa que o poder de ganho dos proprietários para cada R$ 1 investido é de 0,25 centavos. E se a gente desejar saber em quantos anos vai demorar para que a empresa obtenha o valor do seu capital que foi investido, né? Novamente, a gente vai pegar os 100% e vai dividir por essa taxa, que foi de 25%. Então, será em 4 anos. Ou seja, em 4 anos, em média, o proprietário vai demorar para obter o retorno do valor que ele investiu, tá? Aqui, o cálculo realizado também foi o payback, e é um tempo médio aí de retorno. Então, a gente já viu com a taxa de rendimento do patrimônio líquido, que é diretamente para os sócios. A gente já viu o do ativo, que é da empresa, né? Agora, a gente vai ver a taxa de retorno do investimento da empresa versus a taxa de retorno do investidor, do empresário, né? Aí a gente vai ver essas duas siglas. O ROI, em inglês, significa Return on Investment, retorno sobre investimento, que usualmente ela é denominada aí de retorno sobre o ativo, ou taxa de retorno sobre o investimento, a TRI, que nós já vimos, tá? Também pode ter esse nomezinho aí, retorno sobre investimento. E a ROE, em inglês, significa Return of Equity, retorno sobre o capital investido pelos proprietários, que a gente acabou de ver, né? E também é conhecido aí como TRPL. Então, agora é um versus o outro. Então, se a gente pegar a taxa de rendimento do investimento, que é o lucro líquido sobre o ativo, e a taxa de rendimento do patrimônio líquido, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, né? Essas duas formas a gente já conhece. Então, ele vai complementar aí que a rentabilidade é medida em função dos investimentos, em que as fontes de financiamento do ativo são o capital próprio, né? Ou seja, aí o patrimônio líquido, e também o capital de terceiro, as suas obrigações. Então, uma administração adequada, ela vai proporcionar aí um maior retorno para a empresa. Ela vai buscar equilibrar a situação para que tenha um melhor retorno, né? Vamos falar aqui de lucratividade bruta. Gente, eu não sei o nome desse cara aí, não. Danovics afirma que a lucratividade bruta, ela vai ser obtida pelo quociente entre o lucro operacional bruto, LOB, e a receita operacional líquida, ROL. Então, o lucro operacional bruto, a gente vai obter a partir da diferença entre a receita operacional líquida e o custo dos produtos vendidos. Ou, se for o caso, das mercadorias vendidas ou ainda mesmo dos serviços prestados, tá? Então, a diferença aí entre esses dois. Já a receita operacional líquida, que é outro que entra aí na fórmula, é a diferença entre receita bruta de vendas e as deduções de vendas, né? Os impostos, devoluções e abatimentos. Exemplo aí, nós temos aqui uma DRE, né? Vocês podem ver que o que está em negrito é receita operacional líquida, lucro bruto e lucro operacional líquido. O que é que diz lá? A companhia misteriosa apresentou a demonstração dos resultados de exercício de XX. E o gerente financeiro foi apurar o quociente de atividade a partir aí desses dados, né? Pertencente aqui. Então, a gente viu que a receita operacional líquida foi de 5.680. O lucro bruto foi de 3.040. O lucro operacional líquido foi de 2.550. Então, a gente lembra aqui, ele diz o quê? A lucratividade bruta vai ser o quociente, a divisão, né? Entre o lucro operacional bruto, o LOB,
e a receita operacional líquida, o ROL. Ele já colocou aqui, ó, LOB dividido por ROL vezes 100. Para que esse 100, gente? É para aplicar um percentual, né? Você vai multiplicar por 100. O que é que ele diz que é o lucro operacional bruto? Ele é obtido a partir da diferença entre a receita operacional líquida e o custo dos produtos vendidos. Lucro operacional bruto. Bruto é? Líquido. Lucro bruto, tá aqui, gente. Lucro bruto, 3.040, tá vendo? Então, você coloca lá 3.040 e vai dividir pelo a receita operacional líquida. Receita operacional líquida, a gente tem aqui negrito, foi 5.680. Se você fizer essa divisão, tá? E depois multiplicar por 100, você vai ter, então, aí 53,52%. Então, a lucratividade bruta vai representar aí 53,52% da receita líquida. Então, assim, você vai analisar, né? Opa, será que eu tenho uma receita bruta boa, mas eu tenho que tirar, né, os meus, para ver o que é que realmente fica como líquido. Então, se representa aí 53,52%. Apurado, então, esse lucro operacional bruto, devem ser reduzidas as despesas operacionais, né? Ou seja, as despesas administrativas, comerciais, financeiras, tributárias e outras. Gente, é muita coisa para descontar, né? Esse procedimento é que vai gerar a lucratividade operacional, que é calculada através do quociente, é outra divisão, né? São muitas formulazinhas de divisão, tá, gente? Desculpa, mas é assim. Que é calculada através do quociente entre o lucro operacional líquido e a receita operacional líquida. Então, lucratividade operacional, você vai dividir lucro operacional líquido por receita operacional líquida. Lucro e receita operacionais líquidas. Pronto. A gente pegando o mesmo exemplo lá da DRE, lucro operacional líquido e receita operacional líquida. A receita operacional líquida é 5.680. E o lucro operacional líquido é 2.550. Vocês estão aí visualizando, né? Pronto. Então, se dividirmos o lucro operacional líquido pela receita operacional líquida e multiplicar por 100 para acrescentar o percentual, nós chegaremos aí ao valor de 44,89%. Isso significa que a lucratividade operacional, ela representa 49,89% da receita operacional líquida. Não chega a 50%, né? Nós temos ainda a lucratividade não operacional e também lucratividade do exercício. É por isso que eu nunca gosto de terminar uma unidade toda de uma vez só, porque é muita formulazinha, né, gente? Vamos lá. A lucratividade não operacional, ela é calculada a partir da diferença entre as receitas não operacionais e as despesas não operacionais. Então, você vai tirar receitas e despesas, né? E aí você vai encontrar a lucratividade, né? E tudo isso aí dividido pela receita operacional líquida. Então, você tem lá uma empresa, identifica quais são as receitas, lá naquelas contas todas da contabilidade. Quais são as receitas não operacionais? Pega o valor, coloca ali. Quais foram as despesas não operacionais? Vai subtrair das receitas, né? E divide pela receita operacional líquida, multiplica por 100 para ter o percentual, ok? A lucratividade do exercício, ela vai ser obtida através de uma soma algébrica, né? Você vai somar a lucratividade operacional, que nós vimos aqui, né? Lucratividade operacional, e a lucratividade não operacional, que é o item aí acima.
dividido sobre a receita operacional líquida. Mais uma vez, é dividida aí pelo ROL, né? E, claro, sempre multiplicado por 100 para você ter a resposta em percentual. Então, não esqueçam de multiplicar depois o resultado da aplicação dessas formulazinhas por 100, tá? Principalmente se a questão indicar lá a resposta em percentual. Então, se der lá 0,2, vocês lembram que vocês vão multiplicar por 100 e vai virar 20%. Aprendemos lá em matemática financeira. A lucratividade antes dos impostos. Nestes termos aí, o cálculo dessa lucratividade antes dos impostos, chamada aí LAI, né? Ela vai ser obtida pelo quociente, sempre falar quociente é uma divisão, né? Pela divisão entre a lucratividade do exercício, qual foi a lucratividade dedicada naquele exercício, acrescida, né? Aí dos ajustes e também das provisões sobre a receita líquida. E novamente aí dividida, né? Sobre a receita operacional líquida. E vezes 100 para transformar em percentual. Então, você também consegue descobrir aí a lucratividade antes dos impostos. E por fim, deixa eu ver por fim, a lucratividade líquida do exercício, né? Então, a lucratividade líquida do exercício, LLE, ela pode ser calculada após aí a dedução da provisão para imposto de renda, do lucro líquido antes dos impostos, sobre a receita operacional líquida, né? Dividido novamente pelo ROL. Então, você vai pegar esse lucro que você descobriu bem aqui, o lucratividade antes dos impostos, e vai utilizar nessa formulazinha. Menos as provisões aí de imposto de renda dividido pela receita operacional líquida. E aí você multiplica por 100 e você vai ter a lucratividade líquida daquele exercício. Líquida, né? Opa, é realmente aí o que sobrou. Deixando para trás todas essas lucratividades, essas fórmulas, até chegar lá, vamos falar um pouco sobre giro sobre o ativo total, né? O giro do ativo ele é calculado a partir da relação entre receita operacional líquida, já está acostumado, é o ROL, né? E o ativo total. Então, os dois aí vão ser relacionados. A receita operacional líquida e o ativo da empresa. Segundo Silva, esse giro do ativo é também conhecido aí como turnover asset. É um dos principais indicadores da atividade da empresa e, através dele, o gestor analisa o resultado que foi obtido aí da relação entre as vendas do período e os investimentos totais realizados pela empresa, né? Realizado aí pelo ativo total médio. Então, você vai conseguir saber como é que está essa relação, né? Se as vendas estão correspondendo, né, à altura dos investimentos que estão sendo realizados. Por exemplo, a Companhia Misteriosa novamente apresentou o balanço patrimonial encerrado aí no ano XX. O valor do ativo é de R$ 5.200 e o patrimônio líquido, 1.980. O valor da receita operacional líquida, ela deve ser extraída lá na demonstração do resultado de exercício, apresentado anteriormente. E nós já vimos aqui, olha, que é a receita operacional líquida. Esse daqui, ó. Esse. Receita operacional líquida, 5.680. Ok? Vamos lá. Pronto. Aqui. Aqui. Então, ele pegou os 5.680 e dividiu aí pelo ativo, que é de 5.200. E chegou aí ao total, né, fazendo a divisão, você chega ao valor de 1,093. Esse resultado significa que o valor faturado naquele ano, ele é 1,09 maior do que o valor investido no ativo total. Certo? Ok? Então, tá tendo aí um retorno, né? E o giro sobre o patrimônio líquido, né?
Agora, aqui era sobre o ativo. Agora, novamente, a gente vai ver sobre o patrimônio líquido, igual como foi a rentabilidade, né? A taxa de rentabilidade. O giro sobre o patrimônio líquido, já dá para vocês verem aí pela fórmula que vai ser a mesma receita bruta, aliás, a receita operacional líquida dividida pelo patrimônio líquido. No exemplo aí, a gente vai ter que o valor do ativo é de 5.200, patrimônio líquido é 1.980 e nós já havíamos visto na DRE que o ROL aí, né, a receita operacional líquida era de 5.680. Então, 5.680 dividido pelo patrimônio de 1.980, a gente tem 2,87 vezes. Então, através desse exemplo, observa-se um nível de eficiência maior, pois para cada R$100 de capital próprio, né, patrimônio líquido, a empresa conseguiu realizar vendas de R$287 durante um ano, ou seja, 2,87 vezes mais do que foi investido, tá? Então, a cada R$100, vendeu-se aí 287. Então, está tendo um retorno, né? Muito bom. E o giro sobre o ativo operacional líquido. Vai ser aí a divisão do ROL pelo ativo operacional líquido, necessário aí para gerar uma receita. Deduzindo-se, assim, todos os elementos patrimoniais estranhos, que sejam estranhos à atividade fim da empresa, certo? Inclusive as depreciações. Você exclui aí, deduz. E aí você vai fazer essa divisão e vai encontrar aí os giros sobre o ativo operacional líquido. Ok, gente? Vamos continuar. Liquidez dinâmica. A liquidez dinâmica, ela é utilizada para determinar a capacidade financeira da empresa que estiver pleiteando aí o crédito, tá? De uma forma geral, para isso. Reis vai explicar que quando o analista ele estiver verificando a solvência dos compromissos, né, dessa empresa com terceiros, a preocupação dele vai estar voltada em apreciar a situação financeira da empresa. Esse tipo de análise ele vai consistir em verificar a suficiência ou não de recursos em giro, né? Aqui contemplados os valores disponíveis e também os valores realizáveis. Para quê? Para o pagamento das dívidas da empresa. A questão da solvência é se a empresa consegue pagar, né, as suas dívidas. Quando o autor estiver se referindo à capacidade de pagamento a curto prazo, ele está dizendo aí que a sua preocupação está voltada à liquidação das dívidas vencíveis no exercício seguinte ao do balanço, ou seja, em até 365 dias, tá? Curto prazo. Ainda sobre liquidez dinâmica, né? O autor vai inferir aí que as empresas que apresentam demorados prazos de retorno do ativo circulante, isto é, uma rotação dos estoques, mais o recebimento das vendas, elas vão necessitar de uma maior quantidade de recursos para financiar os estoques, que permanecerão aí por mais tempo parados nas prateleiras. Ou com os créditos, com os créditos com prazos mais longos, concedidos aos clientes, eles estarão mais propensos aí a apresentar problemas financeiros, porque eles vão demorar. Aqui a questão é que haja um equilíbrio, né? Na verdade, uma situação superavitária entre o que a empresa tem para receber e o que ela tem para pagar, certo? E o tempo em que esse recurso entra e que ele precisa sair. Para complementar suas necessidades de financiamento, a empresa ela pode se valer, então, de dois tipos de capital, né? O capital próprio ou outros capitais de terceiros. Aqui compreendidos, né? Empréstimos bancários e outras dívidas aí que ela contraiu. A liquidez dinâmica, ela é, então, calculada mediante a associação de 3 indicadores. Então, a gente precisa saber aí o índice de rotação de estoques, o índice de rotação de valores a receber ou clientes
que é o IRBR, e o índice de rotação de valores a pagar ou fornecedores. Então, veja, a gente precisa analisar estoque, quais são os valores que nós temos aí a receber e o que nós temos a pagar, os nossos fornecedores. Esse tripé, formado por esses três índices, ele será relevante para a fixação dos percentuais de venda à vista, realizados no período de análise e também de vendas a prazo, né? E o cálculo aí desse quociente de liquidez dinâmica vai ser pela seguinte fórmula. A gente vai ter aí o índice de rotação de estoques, mais quociente de vendas a prazo, tudo isso somado com o índice de rotação de valores a receber, mas o quociente de vendas a prazo, e tudo isso dividido por o índice de rotação de valores a pagar. A nova fórmula aí para vocês. E toda essa fórmula aí é para a gente saber qual é a liquidez da empresa. Vocês lembram que é a liquidez, né, gente? Liquidez é aquilo que é mais fácil de transformar em dinheiro, né? O autor, ele ainda indica, né? Ele diz que a análise e a interpretação da liquidez dinâmica, quando for igual a 1, elas expressam um equilíbrio na política financeira adotada por essa empresa. Ou seja, os recursos originados das vendas realizadas aí à vista e a prazo, elas fluem ao caixa a um prazo que seja compatível para a liquidação das suas dívidas, né? Então, quando ele estiver aí iguais a 1, quer dizer que ela está equilibrada. Abaixo de 1, o indicador aí combinado poderá demonstrar que a empresa está desenvolvendo uma política financeira inadequada. E se assim continuar, poderá ter problemas futuros. Porque o que pode estar acontecendo? Ela está tendo que pagar suas dívidas antes mesmo que o recurso entre no seu caixa. Então, ela vai estar sem condições de pagar em tempo, em dias, né? E acima de 1, né? Se der acima de 1, quanto maior o grau da liquidez dinâmica, maior será a capacidade da empresa para atender aí a política empregada de financiamento das suas vendas e compras de parcela das vendas realizadas a dinheiro, ok? Então, há uma gradação, a graduação 1, abaixo de 1 e acima de 1. Reis trata a liquidez dinâmica como uma liquidez operacional e explica que ela é obtida pela comparação entre os prazos médios de rotação do circulante e o prazo médio concedido pelos fornecedores. Aí a liquidez operacional, então, a rotação dos estoques somado com o recebimento de vendas e isso dividido pelo pagamento de compras, né? A gente tem aí, então, 30 mais 90, que dá 120, dividido por 60, a gente vai ter 2. Então, nesse exemplo, o autor, né, apresentou a liquidez operacional, que vai demonstrar a relação existente entre os prazos de rotação de estoque e os valores básicos do passivo, do ativo e também do passivo circulante. Neste exemplo aí, o índice de rotação dos estoques é de 30 dias. E o recebimento de vendas é de 90 dias, ok? Então, tudo isso dividido por 60 dias, que é o prazo de pagamento das compras. Daí o resultado igual a 2. O que, nessa análise, né, dos prazos médios do ativo e do passivo, normalmente, sim, uma expressiva diferença é maior nos prazos do ativo. Tanto que a gente tem aí, ó, 30 mais 90 é igual a 120 em relação aos do passivo, que é de 60 dias. Então, isso é considerado um fator negativo para a capacidade de pagamento da empresa. Haja vista que a dívida da empresa ela acaba vencendo antes do recebimento das suas vendas. Então, essas informações são importantes para quê? Para que se reverta isso, né? É preciso tomar estratégias para que isso não venha a acontecer. O interessante é sempre que vocês recebam antes do que tenham que pagar, né? Não é assim que a gente trabalha e recebe, então paga as nossas contas, né? O que acontece quando a gente não recebe o suficiente, as contas atrasam. Então, da mesma forma, acontece aí com a empresa.
E com isso a gente finalizou a unidade 2 e inicia a unidade 3, que a gente vai até o... Deixa eu ver aqui. Vamos até o tópico... Até o tópico 2, né? Vão ficar faltando 3 tópicozinhos que a gente vai iniciar na semana que vem, junto com a nova disciplina. Qual é a nova disciplina, hein, gente? Deixa eu olhar aqui. A cabeça não está decorando mais nada. A próxima disciplina vai ser orçamento empresarial. Orçamento. Isso. Orçamento empresarial. Esse aí, pelo jeito, parece ser um pouquinho melhor. E a última disciplina vai ser desenvolvimento gerencial e liderança. Acredito que esse a gente vai gostar bastante, para dar uma aliviada de tanta contabilidade, né? A unidade 3, ela vai tratar da gestão financeira. Então, entender aí capital de giro, calcular índices de atividade, elaborar fluxo de caixa, calcular o fator de insolvência e aplicar a alavancagem financeira e operacional. Esses 3 últimos são exatamente os 3 tópicos que ficarão para a aula que vem, tá? Esse do fluxo de caixa tinha muita informação, aí eu não quis trazer, porque eu acho que hoje eu já apresentei umas 10 fórmulas aí para vocês. Começando aqui pelo capital de giro. Esses autores aí, em 2007, segundo eles, a expressão capital de giro, ela vem da visão circular do processo operacional de geração de lucros, né? É um círculo. Na verdade, é um ciclo, né? Ou seja, comprar estoques, produzir, vender e receber. Renovar estoques, produzir e vender e receber. Renovar estoques, entende? Então, é um giro, né? Vai sempre girando. Então, é por isso que vem essa expressão capital de giro. Do ponto de vista contábil, o capital de giro é representado pelo total do ativo circulante, também denominado aí de capital de giro bruto. Então, anotem aí, se perguntar assim. O capital de giro é também chamado de capital de giro bruto, né? Ativo circulante e tal. Silva explica que a expressão capital de giro, ela tem aparecido na literatura de administração financeira como sinônimo de ativo circulante, compreendendo as disponibilidades, as duplicatas a receber e também os estoques. Estoques também entram aí. A empresa, ela precisa manter aí caixa e equivalência para atender às suas transações operacionais, né? Contra aí pequenos imprevistos e também para que elas possam negociar as operações com desconto com os seus fornecedores, tá? Ressalta o autor que o excessivo volume de aplicações financeiras pode representar a perda de oportunidade de investimentos lucrativos na atividade operacional da empresa, ou seja, você pegar muito do lucro e investir aí, né? Pode acontecer de você perder uma oportunidade. Você tem uma oportunidade ali e o seu recurso não está com a liquidez necessária, né? Está investido e tudo mais. Então, é preciso estar atento, então, para não perder uma oportunidade de comprar com um desconto maior, né? A gestão de duplicatas a receber, ela deve estar integrada com as metas de negócios da organização. Então, é preciso desenhar essas metas, né? Considerar o volume de estoques deve ser o mínimo suficiente para atender aos pedidos de clientes, uma vez que, claro, a empresa não pode perder vendas por falta de estoque, né? Entretanto, é recomendável a manutenção da menor quantidade possível de estoque, tá, gente? Pois os recursos aplicados no ativo circulante, eles têm custo de manutenção. Imagina vocês terem um estoque enorme, dinheiro parado, né? Ele perde valor. Então, o dinheiro, ele tem que estar em movimento para poder se valorizar. Imagine você comprou certa quantidade de material, está lá estocado e a inflação subindo e aquilo não vai mais significar o mesmo valor quando retornar para você. Né? Além de que existe todo um custo para você manter aquilo dali. Capital em giro. A expressão aí, capital em giro,
segundo o site da Wikipédia, né, significa os bens efetivamente em uso para a empresa fazer os seus negócios acontecerem, ou seja, para a empresa fazer os seus negócios girar. Gente, quando forem fazer as pesquisas de vocês, tá? Não utilize o site da Wikipédia como referência, tá? Porque ele é editável por qualquer pessoa, né? Então, não é uma fonte muito confiável, né? No caso aí dos estudos do seminário interdisciplinar, ok? Capital de giro próprio. Capital de giro próprio foi conceituado aí por Silva como a parcela do ativo circulante que é financiada com recursos próprios. Isto é, o que sobrou lá do patrimônio líquido após o comprometimento aí dos recursos próprios como ativo permanente, mais o realizável a longo prazo. E se você quiser calcular o capital de giro próprio, tem mais uma fórmula aí para você, tá? Então, capital de giro próprio, CGP, é igual ao patrimônio líquido menos o ativo não circulante. Aí você vai ter, então, essa sobra que ele colocou aí. E o capital circulante líquido? O conceito disso, né? Ele está baseado na diferença entre ativos e passivos circulantes, que também é conhecido como CCL, capital circulante líquido. Então, capital circulante líquido é igual ativo circulante menos passivo circulante. Um exemplo aí da tal empresa misteriosa, né? A gente vai ter que ela tem um ativo circulante de R$ 33.900 e vai subtrair do seu passivo de R$ 33.600, tendo, então, um capital circulante líquido de R$ 300. Então, esse resultado aí, ele indica enquanto os ativos de curto prazo, eles acabam superando os passivos de curto prazo, tá? É interessante que eles sempre superem, né? Ressalta Silva ainda que, se todos os valores realizáveis e todas as operações de curto prazo tivessem o mesmo vencimento, o valor aí do CCL, ele seria uma espécie de folga financeira. Você conseguiria, com o seu ativo circulante, você conseguiria pagar o seu passivo circulante e você teria ali uma folga de R$ 300, tá? Entretanto, não podemos esquecer que as dívidas podem vencer antes que os créditos se realizem, né? Neste caso, mesmo considerando essa sobra, aí, a empresa poderá ter alguma dificuldade financeira. Então, é interessante que essa folga seja maior. E o capital de terceiros é formada pela soma do passivo circulante com o exigível a longo prazo. Aí você vai encontrar o capital de terceiros. O capital próprio, né, corresponde ao patrimônio líquido, tá bom? É uma equação muito simples, né? Capital próprio é igual ao patrimônio líquido. A necessidade de capital de giro. A variável aí, necessidade líquida de capital de giro, constitui-se aí na principal determinação da situação financeira das empresas, né? O seu valor vai revelar o nível de recursos que são necessários para manter o giro dos negócios, para manter os negócios funcionando, né? As contas que compõem aí essa necessidade líquida de capital, elas expressam operações de curto prazo e de efeitos rápidos. Modificações na política de estocagem, na política de crédito e na política de compras, elas produzem efeitos imediatos sobre o fluxo de caixa, tá bom? Nesse sentido aí, a necessidade líquida, né, de necessidade líquida de capital de giro transforma-se em um verdadeiro leme, né, uma orientação da situação financeira das empresas. E aí falamos, capital de giro é isso, tá? Tenham cuidado aí. É o que vai fazer a empresa continuar aí com o seu ciclo de funcionamento, né? Agora, sobre índices de atividade. Eu acho que é o último tópico da noite. Pronto. São os dias que a empresa demora, em média,
para receber as suas vendas, para pagar as suas compras e para renovar o seu estoque. Para quê? Para vender de novo, né? Para fins de análise, quanto maior foi a velocidade de recebimento de vendas e também de renovação de estoques, melhor, tá? Se ela está com a velocidade rápida, de recebendo rápido as vendas e tendo que renovar rapidamente seu estoque, é ótimo, porque ela não está ficando com o estoque parado muito tempo e ela está tendo uma saída boa. Por outro lado, quanto maior for o prazo para pagamento das compras, também aí melhor, no caso aí dos seus fornecedores, né? Os índices de atividade, eles têm por objetivo conhecer o ciclo de operação, né, o ciclo operacional da empresa, e também conhecer o período de rotação da empresa, de recebimento de vendas e também de pagamento das compras. A gente tem esses dois objetivos. A gente vai conhecer agora o PMRV e o PMRA. O prazo médio de recebimento de vendas é o PMRV. E o prazo médio de renovação de estoques é o PMRE. Eles se aproximam bastante do ciclo operacional da empresa, pois medimos, em média, quantos dias os estoques levam para serem vendidos e somamos aí aos prazos de recebimento das vendas, tá? Então, prazo médio de recebimento das vendas, prazo médio de renovação de estoques. A gente vai conseguir mensurar isso daí. Quocientes de atividade. Vamos lá, mais regras. Segundo Marion, neste grupo, estudaremos aí quantos dias, em média, a empresa ela demora em receber as suas vendas, né, seu dinheiro, para pagar as suas compras e poder renovar o seu estoque. Para fins de análise, quanto maior for a velocidade de recebimento de vendas e renovação de estoque, melhor, né? A gente já tinha visto. No que se refere aos pagamentos, quanto mais lento for, né? Desde que não sejam aí por atraso, seja a mesma data do vencimento, vai ser melhor, então, para a empresa. E esses quocientes, eles estão relacionados ao ciclo operacional, porque será através deles que a gente vai medir quantos dias os estoques levam para ser vendidos. E somamos ao prazo de recebimento das vendas. O ideal seria que a empresa atingisse uma posição em que a soma do prazo médio, meu nome aqui já esqueci, prazo médio de recebimento de vendas, com o prazo médio de recebimento de estoque, renovação de estoque, né? Isso, renovação de estoque, né? O PMRE. Com o PMRV, ele fosse igual ou até mesmo inferior ao PMPC, né? Em outras palavras, que o resultado fosse igual a 1. Então, se você somar os dois, o PMRE mais o PMRV e dividir pelo PMPC, é interessante que ele seja menor ou igual a 1. Vamos falar aqui sobre o PMRE. Ainda segundo aqui, quando não é Silva, é o Marion, né? O prazo médio de rotação dos estoques, né? Inventory turnover, indica quantos dias, em média, os produtos eles permanecem armazenados na empresa antes que sejam vendidos, tá bom? Então, esse é o prazo médio de rotação dos estoques, é o tempo que ele fica ali, em média, parado na empresa, tá? A quantidade de estoques mantidos por uma empresa, ela vai decorrer fundamentalmente do seu volume de vendas, né? Você vai tentar manter um estoque que acompanhe o seu ritmo de vendas, senão corre o risco de você dar de duas uma. Ou se você não tiver noção desse ritmo de venda, você vai ficar, pode acontecer de estar sem estoque e ter pessoas procurando para comprar, ou você ficar com um estoque muito grande, não ter tanta procura assim de compra, tá? Então, a quantidade de estoques mantida aí, ela vai decorrer desse volume de vendas e também da política de estocagem adotada aí pela empresa. O autor continua explicando que existem aí duas formas principais de interpretar os estoques. Desculpa. Na primeira forma,
Ai, perdão, me engasguei. Na primeira forma, deixa eu beber uma aguinha. Gente, a garrafa não abre. Vamos lá. Na primeira forma, o montante de estoques da empresa é visto como algo que representa uma certa potencialidade de converter-se em dinheiro. Isso é a imagem que as empresas tentam passar aos usuários externos quando desejam alavancar empréstimo. Eu tenho muito estoque. Você já deve ter visto naqueles episódios do sócio. Inclusive, gente, eu nunca mais mandei para vocês, né? Eu acho que eu vou mandar um. Tem um que é bem isso. A mulher não tinha o Marcos Lemones ia investir na empresa, né? E aí algo que ele levou em consideração foi o quê? Foi o estoque. Ela tinha previsto lá na contabilidade dela que ela tinha cerca, que eu acho que era de $300 mil em estoque, né? Que é exatamente o que ele fala aí, ó, que representa certa potencialidade de você reverter esse estoque em dinheiro. E assim, né, alavancar a empresa. Mas, como ela não conhecia de fato os seus números, né? Depois eu não vou contar, eu vou buscar o link para vocês. Vou até colocar aqui, ver se amanhã mesmo eu encaminho para vocês. E ela não tinha esse estoque todo, e foi toda uma questão em cima disso, né? Então, vou até colocar aqui, já que a gente está falando dessa questão aí de estoque. É só colocar para não esquecer de mandar. Episódio de o sócio. Vou procurar amanhã, tá? Se eu conseguir ainda hoje. Ok, pronto. E qual é a segunda forma de interpretação aí do estoque, né? O estoque é visto como um investimento, né? A aplicação de recursos ali no ativo circulante. Dessa forma, é possível afirmar aí que o índice de rotação dos estoques ele é resultante da associação de elementos econômicos como também patrimoniais. Ele ainda vai dizer que quanto maior for o volume de estoques, maior é o volume de recursos que estão comprometidos. Você está com dinheiro ali, pode transformar em dinheiro? Pode, mas também está parado, né? Além do custo de aquisição ou de fabricação desses estoques, existem outra série de gastos, dentre eles aí está o custo do capital aplicado, armazenagem, seguro, dependendo aí do que é, né, o material que se trata esse estoque. E ele esclarece ainda que o mundo moderno ele está caminhando na direção de uma administração em que os estoques tenham giro rápido. Já faz um tempo isso, né? A gente conhece aí algumas escolas, né, de algumas teorias em que eles focaram exatamente nisso, de conseguir manter o mínimo de estoque para que a empresa fique mais eficiente. A forma de financiamento dos estoques, quer seja pelo prazo concedido pelo fornecedor, quer seja por recursos próprios aplicados, ou mesmo com endividamento, né, pedindo empréstimo, é um item fundamental para o profissional que realiza as análises. E aí, se você quiser saber o prazo médio de rotação dos estoques, que é o PMRE, você vai ter, então, essa fórmula aí, tá? Os estoques médios vezes a depreciação, acho, né? E aí você vai encontrar esse valor. Agora, PMRV. Estamos acabando, tá, gente? O prazo médio de recebimento de vendas, né? Ele indica em quantos dias, em média, a empresa recebe as suas vendas, recebe seu dinheirinho, tá? O volume de duplicadas a receber é decorrência aí de dois fatores, né? O montante de vendas que você fez a prazo, e o outro foi o prazo que foi concedido a esses clientes, né, para pagamento. Vai incorrer aí nesses dois fatores que vão ser analisados. Quando se fala em vendas, são abordados aí prazos que foram concedidos aos clientes, os descontos concedidos para pagamento à vista, assim como os instrumentos também de formalização de venda a prazo.
para você calcular o PMRV, mais uma fórmula. Você vai pegar o quê? As duplicadas a receber, de média do período, vai dividir pelo valor pelas vendas líquidas, somado aos impostos sobre vendas, e tudo isso multiplicado pelos dias do período, né? 360 dias, se for para um ano, 30 dias, se for em um mês. E assim você vai encontrar aí o prazo médio de recebimento das vendas. Temos ainda o prazo médio de pagamento das compras. Então, a gente já viu do estoque, viu que os três estavam envolvidos, né? Já vimos o estoque, já vimos a venda, agora é o pagamento das compras, né? Vai indicar quantos dias, em média, a empresa demora para pagar os seus fornecedores. E, segundo o autor aí, para apurar este resultado, temos mais uma fórmula. Então, o prazo médio de pagamento das compras vai ser igual a fornecedores, a média aí do período, dividido pelas compras, tudo isso vezes os dias, né? Mais uma vez, 360 dias se for um ano, 30 dias se for um mês. E, segundo este autor, os valores relativos à conta de fornecedores vão ser extraídos lá das demonstrações contábeis, tá? E o saldo inicial para o primeiro período de atividade deve ser solicitado aí à empresa. E aí, gente, tem outras fórmulas. Essa fórmula aqui, né, para o prazo médio de pagamento das compras, ela tem duas especificidades, né? Uma para empresas comerciais e outra para empresas industriais, que têm características diferentes, né? Para as empresas comerciais, o cálculo das compras é desenvolvido a partir da fórmula de cálculo dos custos da mercadoria vendida. E na industrial, né? Nesse caso aí, o cálculo do volume das compras, ele é mais complexo, né? Porque ele não vai só vender, ele vai produzir, né? Nas empresas comerciais, você vai ter aí que as compras vão ser igual ao custo da mercadoria vendida, mais o estoque final, menos o estoque inicial. Já nas industriais, nós vamos ter que as compras vão ser igual a custo do produto vendido, mais o estoque final, menos o estoque inicial, e tudo isso vezes 0,62. Não me pergunte de onde vem isso, tá? Então, gente, é isso. Por hoje, praticamente encerramos essa disciplina de análise das demonstrações contábeis. E para a semana que vem, nós vamos iniciar já a nova disciplina e vamos abordar esses 3 itens que ficaram faltando aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como elaborar o fluxo de caixa, calcular o fator da insolvência e aplicar a alavancagem financeira e operacional. Só um aviso aqui para vocês. Próxima quinta-feira, dia 15, tá? Vai ser feriado no sentido de que é dia do professor, não terá aula, tá? Nós não teremos encontro no dia 15 de outubro, quinta-feira que vem. Então, o nosso próximo encontro vai ser no dia 22 de outubro. Meu povo, vamos participar, né? Vamos participar. E outra coisa, vocês viram a mensagem que eu mandei lá no grupo, né? Que no final de semana do dia 15, então os dias 15, 16, 17, acho que até o dia 18, os sistemas da Unicef estarão passando por aprimoramento, né? E por conta disso estarão lá inacessíveis. Então já olhem as datas das provas de vocês. Se possível, já resolvam logo esse final de semana para não perder prazo.